Olá, amigos e ouvintes da radiodivulgar.net. Vamos dar continuidade à nossa exploração da revista do Reformador, ainda a revista do ano 135, janeiro de 2017. Essa revista é fantástica, eu não consegui sair dela. E nós vamos ler as páginas 31 e 32. Allan Kardec, de obras póstumas, Evandro Noleto Bezerra. Nosso título é Os Milagres Provam a Divindade do Cristo. Muito importante essa leitura de hoje, essa exploração, para a gente entender um pouquinho sobre os milagres que ocorreram, que se fazia acontecer em anos passados, em eras passadas, né? E aqui ele ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta se eles provam a divindade do Cristo. Então vamos ver. Segundo a Igreja, a divindade do Cristo está afirmada principalmente pelos milagres que testemunham um poder sobrenatural. Então, para a Igreja, os milagres eram um poder sobrenatural. E esta consideração pode ter tido certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Hoje, porém, que a ciência levou suas investigações até as leis da natureza, há mais incrédulos do que crentes nos milagres, para cujo descrédito contribuíram bastante o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que se tem feito dessas imitações. A fé nos milagres foi destruída pelo próprio uso que fizeram deles, o que tem levado muitas pessoas agora a considerarem os do Evangelho como puramente lendários. A gente lê a história de Cristo, a história dos apóstolos, né, no Evangelho, segundo Pedro, segundo João, o Evangelho dos Espíritos, na Bíblia Sagrada, fala muito dos milagres que ocorreram naquela época. E hoje as pessoas não acreditam, são descrentes pela maneira de como são utilizados, são usados, né? São explorados. E a própria Igreja tira dos milagres todo o alcance como prova da divindade e do Cristo. A própria Igreja tira essa prova, todo esse alcance como prova, declarando que o demônio pôde fazê-los tão prodigiosos quanto Jesus. Ai, que absurdo, né? Ora, se o diabo possui tal poder, torna-se evidente que os fatos desse gênero não têm caráter exclusivamente divino. Isso é o que a Igreja falou, né? Que falava. Se ele pode fazer coisas espantosas, capazes de seduzir os próprios eleitos, como poderão simples mortais distinguir os bons milagres dos maus? É um assunto muito sério esse que nós estamos colocando aqui hoje nessa leitura. Precisamos atentar com muito detalhe. Não será de temer que, observando fatos similares, confundam Deus e Satanás? Dar a Jesus semelhante rival em habilidade é grande falta de cuidado. Mas em matéria de contradições e de inconsequências, não consideravam as coisas com muita atenção numa época em que, para os fiéis, seria um caso de consciência o fato de pensarem por si mesmo e discutirem o menor artigo que impusesse a sua crença. Não se contava, então, com o progresso, e ninguém imaginava que o reinado da fé, cega e ingênua, reinado cômodo, qual o do bel prazer, pudesse ter fim. Nós lembramos, quando nós, voltando a falar, que nós estudamos o Evangelho,
a gente via como a separação do pobre e do rico era uma coisa absurda, nem se compara com hoje. Os reis tinham tudo e os pobres absolutamente nada, mendigavam mesmo, era um negócio assim assustador. Eu fico, às vezes, quando eu estou lendo, eu li agora o Ave Cristo, um livro maravilhoso, e eu vi como era a divisão desse povo na época. Se você não fizesse parte da nobreza, você era mendigo. Você não tinha direito a absolutamente nada. Você era mendigo, era pedinte, você não era respeitado como ser humano, você era olhado como bicho. E quando eu vejo isso, ainda temos, na nossa época de hoje, situações assim, que nos assusta. O papel tão preponderante que a igreja se obstinou a atribuir ao demônio teve consequências desastrosas para a fé, à medida que os homens foram se sentindo capazes de ver com seus próprios olhos. E depois de ter sido explorado com êxito, durante algum tempo ele se tornou o exaldão, posto no velho edifício das crenças e uma das principais causas da incredulidade. Pode-se dizer que a igreja, ao tomar o demônio por auxiliar indispensável, alimentou em seu seio aquele que se voltaria contra ela e lhe minaria os fundamentos. A igreja, ela trazia as coisas, as situações a ferro, né? Com um punho de ferro. Não existia amor, existia temor. Nós temíamos a Deus, nós temíamos aos representantes de Deus, nós temíamos a igreja. A igreja, ela aplicava um terror comunitário, né? E graças a Deus, hoje isso é minoria, mas ainda existe templos, né, searas que aterrorizam as pessoas com o que falam, como colocam Deus, o bicho papão. Não faz isso que Deus vai te castigar. Olha, tu não vai olhar a face de Jesus. E a gente se assustava e a gente não sabia como agir. Satanás está lá com ferro te esperando na cama do inferno. Era assim que a gente ouvia no passado. Quem não tinha medo, né? Era terrível. Outra consideração não menos grave é a de que os fatos milagrosos não constituíam privilégio exclusivo da religião cristã. Não há como efeito religião alguma, idólatra ou pagã, que não tenha seus milagres, tão maravilhosos e tão autênticos para os respectivos adeptos, quanto os do cristianismo. E a igreja se privou do direito de os contestar, desde que atribuiu às potências infernais o poder de os operar. A igreja achava que no inferno também, que o Satanás, como eles falam, né, o demônio, tinha poder de também fazer milagre, de dominar as pessoas, os espíritos. E no sentido teológico, o caráter essencial do milagre é o de ser uma exceção aberta às leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável por meio dessas mesmas leis. Desde o instante em que um fato pode explicar-se e se liga a uma causa conhecida, deixa de ser milagre. Desse modo,
as descobertas das ciências colocaram no domínio do natural muitos efeitos que eram qualificados de prodígios, enquanto se desconheciam suas causas. Então a ciência ela tem nos ajudado bastante, porque algumas situações que ocorriam e os milagreiros se aproveitavam de todas, né, para poder dominar as pessoas, colocando aquela situação que era um milagre. E aí todo mundo se prostrava diante daquela pessoa. Hoje, graças a Deus, a ciência tem nos mostrado, tem nos explicado alguns fenômenos que são naturais da própria natureza. São oriundos da própria natureza, né? Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem mais do que os outros derrogações das leis da natureza, mas ao contrário decorrem quase sempre de aplicações dessa lei. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, a presciência, as curas instantâneas, as possessões, as obsessões, as aparições e transfigurações, etc, 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 que constitui a quase totalidade dos milagres do Evangelho. Pertence àquela categoria de fenômenos. A ciência ela foi muito importante nesse momento de nos mostrar que as coisas que aconteciam, as situações que aconteciam, os fenômenos que aconteciam, fazia parte da natureza, fazia parte das curas instantâneas, das transmissões de pensamento, da catalepsia e de tantas outras situações, né, de êxtase, de sonambulismo, eram naturais, faziam parte da nossa lei, do nosso mundo, da espiritualidade, e não eram milagres. E sabe-se agora que tais efeitos resultam de aptidões e disposições fisiológicas especiais, que se têm produzido em todos os tempos no seio de todos os povos e que foram considerados sobrenaturais, pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia. Isso explica porque todas as religiões tiveram seus milagres, que não passam de fatos naturais, porém ampliados até o absurdo pela credulidade, pela ignorância e pela superstição, e reduzidos agora ao seu justo valor pelos conhecimentos atuais que permitem-se destaque deles a parte devida à lenda. Então, a lei dos fatos naturais, com a ajuda da ciência, nos facilitou muito essas explicações da chegada da vida, da nossa união do mundo encarnado e desencarnados, né? Muita coisa que se achava que era milagre, são situações naturais que ocorrem entre os dois mundos, né? E a ciência foi uma das
das percussoras da prova disso, né? Inclusive Allan Kardec coloca essa situação para a gente, que se o que ele fizer e o que ele dissesse não fosse de encontro à ciência, que a ciência não concordasse, que a gente seguisse a ciência. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, como fenômenos naturais. O espiritismo novamente entra aqui, afirmando dos fenômenos naturais que antigamente se denominava milagres. E visto que eles se produzem sob os nossos olhos, quer espontaneamente, quer quando provocados, nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas à dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médios e etc. Porque, na verdade, Jesus foi o espírito mais puro que veio à face da Terra. Então, se os nossos magnetizadores, se os nossos médios, os nossos videntes, os nossos curadores podiam fazer determinadas situações, determinados milagres, entre aspas, imagina Jesus, né? Que o espírito mais puro é o espírito dos espíritos, é amor puro. Né? Foi quem trouxe o amor, a lei do amor para a gente. Imagina o que ele era capaz de fazer. Apenas com um toque, com um olhar, com um movimento. Ora, desde que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, até em heréticos e idolatras, elas não implicam de maneira alguma a existência de uma natureza sobre-humana. E se o próprio Jesus qualifica de milagre os seus atos, é que nisto, como em muitas outras coisas, ele devia apropriar a sua linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos, como poderiam captar matizes de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem. Imagina naquela época que a língua portuguesa e outras línguas também, né, eram muito minutas. Poucas palavras existiam, né? O nosso vocabulário era muito pobre. E para o julgo eram milagres as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais. Naquele tempo, e mesmo muito tempo depois, ele não podia dar-lhes outro nome. É preciso, pois, que se risquem os milagres do rol das provas sobre as quais pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. Essa leitura, ela nos traz a certeza de como nós já evoluímos, os nossos pensamentos, as nossas colocações, e também nos dar a certeza de que Jesus foi o precursor do Espiritismo, foi o primeiro espírito que veio à Terra nos ensinar a Boa Nova. Então nós precisamos pensar e repensar com muito cuidado o que nós, às vezes, ainda entendemos por milagres. Porque os nossos mentores, os nossos orientadores espirituais, com o aprendizado, com o crescimento, com a evolução deles, né? Eles têm a capacidade de nos ajudar, de nos melhorar, de nos orientar. E às vezes a gente pensa que é milagre. Você toma um passe, você chega no centro espírita muito ruim,
E aí, com a força das energias das mãos dos médiuns, através dos nossos irmãos espíritos que estão sempre nos auxiliando, eles conseguem aliviar as nossas dores, equilibrar os nossos chakras. Isso não é milagre. Isso faz parte da evolução. Nós estamos evoluindo, graças a Deus, cada dia um pouquinho mais. Então essa era a minha mensagem de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a paciência de todos e dizer que precisamos continuar a caminhar para que possamos chegar aonde Jesus Cristo quer que cheguemos, a evangelitude. Wanda Barros, para a Rádio Divulgar.net. Fiquem com Deus.